que trata dessa exaltação. Muito bem. Nós estamos falando sobre estudo indutivo. O estudo indutivo ele é muito bom quando nós estudamos sozinhos em casa, mas ele também tem vantagens para o estudo em grupo. Talvez não com uma estrutura como essa que a gente está transmitindo pela internet, mas para um grupo menor, sentado ao redor de uma mesa, ele traz muitas vantagens e benefícios, e o principal deles é exatamente a troca de observações entre as pessoas com respeito ao texto bíblico e também quando há visitantes, o estudo direto e simples do texto, ele torna mais fácil e adequada, quebrando barreiras a favor da evangelização. Nós gostaríamos muito, é nosso desejo, que nós tenhamos grupos familiares, mais grupos familiares. Até então nós tínhamos 3, nós queremos ter mais. E para que nós tenhamos mais grupos familiares, nós precisamos de mais pessoas treinadas e capacitadas, especialmente nessa área do estudo indutivo das Escrituras. Experimente chamar pessoas para a sua casa e começarem a estudar um livro da Bíblia, ainda que seja um livro pequeno, indutivamente, usando esses princípios que nós temos visto até aqui. A partir de hoje, as nossas introduções já serão mais voltadas para o texto em si, com menos instruções a respeito do que é e de como fazer o estudo indutivo. Bom, falando do contexto, Paulo exortou os colossenses a que ficassem firmes em Cristo. Ele disse: assim como recebestes a Cristo, assim andai nele, radicados, alicerçados, firmados no seu amor, no seu poder. Ele diz nos 2 versículos anteriores: radicados, edificados, confirmados na fé, da mesma forma como fostes instruídos e crescendo em ações de graça. Agora Paulo chega no miolo doutrinário da epístola. Ele já havia tratado de alguns temas que nós vamos mencionar aqui no texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 1, mas ele retoma novamente o assunto da soberania de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação e é o Senhor também sobre a igreja, que é o seu corpo. Agora ele então passa para as razões práticas para que nós caminhemos em obediência a Cristo como Senhor das nossas vidas, e ele vai antes fazer um alerta sobre o problema e a questão do mundanismo na vida da igreja, e depois ele vai trazer vários argumentos. São 9 argumentos aqui só nesse texto que nós acabamos de ler, a respeito das implicações e das consequências a nosso favor do sacrifício de Cristo, da encarnação, da soberania, do sacrifício, da obra de Jesus Cristo a nosso favor na cruz e depois dela pelo perdão dos pecados. Então, em primeiro lugar, ele trata do cuidado que nós devemos ter com as filosofias e as tradições humanas. Ele diz no versículo 8, cuidado, é a primeira palavra que ele usa aí. Cuidado. A palavra blepo, ela quer dizer, tenha um discernimento, preste atenção olhando com o olho vivo. Sejam pessoas atentas, usem bem os seus olhos na hora de ver e entender as coisas. Então, quando ele diz cuidado, que ninguém vos venha a enredar, ele usa uma palavra que nós não usamos com muita frequência, que ninguém venha enrolar, embaraçar vocês numa rede, como aquelas redes que os pescadores colocam para pescar os peixes. No ano passado nós tivemos a experiência de passar alguns dias lá no rio Xingu, e o pescador colocava lá uma rede durante a noite. Quando era de manhã, 6 horas da manhã, a gente ia lá ver a rede, tinha lá alguns peixes embaraçados na rede e eles não conseguiam sair dali. Cuidado, que ninguém vos venha, que vocês não venham a cair em redes que o inimigo arma
para poder prender vocês no mundo e afastar de Jesus Cristo. Ele então diz que nós temos que tomar cuidado para não ficarmos embaraçados numa rede. E ele então diz quais são as redes que o mundo usa para poder nos embaraçar e nos afastar de Cristo. Ele fala que são as filosofias, ali é em plural, eu esqueci de colocar o plural, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, e ele coloca mais um que eu separei, que são os rudimentos do mundo. Ele aponta para nós esses 4 problemas que Satanás, o mundo, a nossa própria carne, usa para nos afastar e nos prender longe do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro objeto são as filosofias, não o conhecimento humano por si só, mas como que as pessoas usam os seus raciocínios criados a partir desse conhecimento humano para contradizer a Deus, a sua palavra e a Jesus Cristo. No versículo 3 aqui do capítulo 2, ele chama isso de raciocínios falazes, ou seja, raciocínios falaciosos, raciocínios que levam ao erro e ao engano. A falácia é um argumento que parece correto e verdadeiro, mas que no final das contas ele é enganoso, e o problema da falácia é exatamente a sua sutileza. Nem sempre o erro ele é escancarado diante dos nossos olhos. Na maioria das vezes ele vem embalado com uma capa bonitinha, charmosa, aceitável, e somente depois é que a gente começa a perceber o erro e o engano. Eu me lembro quando o G12 apareceu aqui por Goiânia, e eu era pastor numa igreja onde um dos presbíteros participou do 2º encontro do G12 aqui em Goiânia. E ele voltou muito animado. Pastor, nós temos que dividir a igreja de 12 em 12, cada presbítero vai cuidar de 11, o senhor vai cuidar de mais 11, e a gente tem que aprender a cortar na nossa carne para a igreja vir a crescer. E nós dissemos, olha, cuidado, não é bem assim não, vamos olhar direito esse negócio. Não, mas é muito bom, é uma bênção, vai ser maravilhoso. E o G12 entrou em várias igrejas aqui em Goiânia e deixou um rastro de problemas, intrigas. Pelo menos 2 igrejas presbiterianas se dividiram por causa daquilo. E somente quase 6 meses depois é que esse mesmo presbítero chegou para mim e disse, o negócio não é tão bom assim como a gente imaginava. Mas ele demorou 6 meses para perceber. Nesse tempo, se a gente tivesse introduzido a coisa na nossa igreja, a nossa igreja poderia ter sido uma das que haviam se dividido na nossa cidade. Ele então diz das filosofias, os raciocínios que as pessoas criam para poder afastar as pessoas de Jesus Cristo. Cuidado com isso. Segundo, as vãs sutilezas. A palavra sutileza, ela vem da palavra apatia. A palavra no grego é apatê, da onde vem a palavra apatia. Nós temos algumas palavras interessantes. Nós temos a palavra simpático, que é a pessoa que tem o seu sentimento ao lado do sentimento do outro. Tem a pessoa apática, que é a pessoa que não tem sentimento nenhum, ela está por fora, né? Então a palavra patos, que quer dizer sentimento, dependendo do prefixo e do sufixo que você coloca nela, ela aponta para algumas direções. Você pode ser simpático, você pode ser empático, ter o seu sentimento no sentimento dos outros. Você pode ser simpático, ter o seu sentimento ao lado do sentimento dos outros. Ou você pode não ter sentimentos, ser uma pessoa apática. Então, quando ele fala de vãs sutilezas, ele fala de pessoas que abraçam o engano, a ilusão, e deixam de colocar os seus sentimentos naquilo que realmente vale a pena. Na época do apóstolo Paulo, existia um grupo romano chamado estoico. Os estoicos, eles eram um grupo de pessoas que defendiam a apatia. Você não vai ter sentimento com nada, você vai se desligar do sentimento para que você encontre o equilíbrio.
Então, quanto mais apático você for, mais coerente, mais equilibrado, mais são você será. É claro que o cristianismo foi um dos opositores ao estoicismo neste ponto, porque nós achamos que o cristianismo tem muito sentimento, que nós devemos exatamente nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então nós não podemos ser pessoas apáticas às outras pessoas, nós temos que ser simpáticas, nós temos que ser empáticas, mas jamais apáticas. Então as vãs sutilezas são aquele tipo de ideia que leva as pessoas a se desinteressarem. Quantas pessoas se afastaram da igreja porque perderam o interesse? Elas se tornaram apáticas. Elas viram alguma coisa que não gostaram, e aí o seu sentimento foi esfriando, 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 até que não sentiam mais nada com respeito ao evangelho e preferiram se afastar. Paulo diz: cuidado com a apatia, cuidado com o desinteresse, cuidado com aquilo que te leva a não desejar mais o evangelho. Tem um livro da editora Fiel, Quando Eu Não Desejo Deus, e ele trata especificamente das questões de apatia, de desinteresse, o que leva um cristão a se desinteressar pela fé evangélica. Paulo diz: cuidado com a apatia, cuidado com o desinteresse. Geralmente o desinteresse em algo surge quando um outro interesse toma o seu lugar. Então, pessoas, especialmente jovens, começam a achar a vida noturna interessante, e aí elas perdem o interesse pelas coisas da igreja. Às vezes a gente lida com irmãos que mexem com música, e eles são convidados constantemente para tocar na noite. Instrumentos, guitarras, outros instrumentos. E eles vão tocar na noite e acham interessante aqueles ambientes e começam a ter mais interesse nas coisas da noite do que nas coisas da igreja. Às vezes eu converso com alguns músicos por causa de que a maioria desses tocar na noite é na sexta-feira e é no sábado. E eu digo para eles que nós, pastores, somos os seus principais opositores na igreja, porque nosso maior interesse é que os jovens estejam na igreja no sábado, e não nas pubs, nos bailes, nos bares, nas pizzarias com som ambiente, onde muitas vezes acontecem outras coisas, e onde muitas vezes eles convidam os jovens da igreja para ir cantar na noite. Quantos astros da música que nós conhecemos que eles começaram tocando o piano na igreja? Só para citar alguns: Elton John. Elton John começou tocando o piano na igreja, e aí ele foi tocar na noite, e quem assistiu aquele filme esquisito, Rocketman, quando ele tocou num bar, ele se sentiu como um foguete, e aí ele deixou a igreja de vez e foi para a noite, se envolveu com drogas e tudo mais. Um exemplo brasileiro, aquela Cláudia Leite. Ela cantava no coral da Igreja Batista lá em Salvador. Deixou a Igreja Batista e foi cantar na noite. E não voltou mais. Elvis Presley cantava na igreja. E assim vai. Jessé, o pai dele era presbítero de uma igreja lá no Rio de Janeiro. Gravou um LP em homenagem ao pai dele quando ele faleceu, só de hinos que a gente gosta na igreja. Então, as vãs sutilezas, aquilo que ganha o seu interesse fora da igreja e toma o seu interesse nas coisas da igreja. Paulo diz: cuidado com as vãs sutilezas. No português, vã sutileza é aquilo que é sutil e é vazio. Ganha você vagarosamente e te leva para um lugar onde não tem nada. Deus não está lá. Terceiro, ele fala das tradições dos homens. Tradições humanas são as práticas criadas pelos homens que visam substituir os ensinos eternos e verdadeiros de Deus. A humanidade cria práticas e costumes que competem com a verdade e tumultuam a caminhada com Deus. Quantas festas! No Brasil hoje a gente enfrenta a concorrência do Halloween no final de novembro. Daqui a um mês começam os bailes nas escolas, e os pais
que têm filhos nas escolas começam a ser assediados para que seus filhos usem aquele chapéuzinho pontudo de bruxa e vão brincar de Halloween nas escolas da vida por aí. E aquilo vem tomando o interesse e virando uma tradição humana para substituir aquilo que devia ser as nossas tradições. Paulo então diz que é para nós tomarmos cuidado com as filosofias, com as vãs sutilezas, com as tradições dos homens. Às vezes, dentro da própria igreja, nós criamos tradições que atrapalham as pessoas a andar com Deus. O Senhor Jesus combateu aquela do corbã. Corbã é uma palavra que significa consagração. Mas eles usaram o termo corbã para uma oferta que era consagrada inteiramente a Deus. E aí um filho que tinha dinheiro, que ele podia acudir o seu pai, que estava doente, ele dava aquela oferta como corbã. E aí ele, como era uma oferta inteiramente consagrada, ele não poderia usá-la para acudir o seu pai. E Jesus diz, pela tradição dos homens, vocês invalidaram a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos têm que cuidar dos pais quando eles estão adoecidos. E aí o fariseu inventou essa ideia de que ele podia consagrar inteiramente isso para Deus e ser desobrigado de cuidar do seu pai. Uma tradição humana com uma finalidade, à primeira vista, aprazível e boa, era utilizada para negar princípios fundamentais da palavra de Deus. E às vezes a gente acaba fazendo isso. A gente usa coisas que melhoram a nossa vida em alguns aspectos, mas que depois começam a concorrer com a nossa fé e atrapalham a gente a servir a Deus com o coração inteiro. Filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens e aquilo que ele chama de rudimentos do mundo. Rudimentos é uma palavra difícil de traduzir aqui no texto. Ela tem o sentido daquilo que é quebrado em vários pedaços pequenos. Então, os pedaços pequenos são chamados de rudimentos, pedacinhos de alguma coisa. Como um quebra-cabeça. Eu montei um quebra-cabeça de 1000 peças. E aquilo foi tão interessante que eu fiquei com vontade de comprar uma de 2000 e depois fiquei sabendo que já tinha uma de 10.000. Gastei 1 mês e meio para montar aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Mas eu conheço gente que fica anos montando os deles lá. Eu tinha um irmão que tinha um quebra-cabeça grande, ele montava, depois desmontava, montava de novo, montava, desmontava o tempo todo, juntando aquelas pedacinhos de peça, procurando tintim por tintim para ver onde que cada uma cabia. A ideia de rudimentos é isso, uma coisa com peças pequenas, que faz com que você gaste muito tempo e atenção lidando com cada uma delas e perdendo de vista o todo. O mundo nos leva cativos, prendendo-nos na multidão dos detalhes que impedem a gente de ver o mais importante. Sutilezas, rudimentos, são duas palavras que ilustram uma vida perdida. As pessoas ficam tão presas a detalhes que elas não conseguem olhar a paisagem. E então elas não conseguem ver a ação de Deus na vida delas, porque estão sempre prestando atenção em coisas pequenas, em picuinhas, em ladainhas, em conversinhas, que elas não conseguem olhar, levantar a cabeça e olhar mais longe. Paulo diz, olha, cuidado com os rudimentos do mundo. O mundo coloca um monte de coisas pequenas para que a sua atenção seja dividida e Deus tem que competir com ela. Há um tempo atrás, quando o reverendo Joel pastoreava a primeira igreja, ele escreveu uma pastoral que marcou muito a igreja. A pastoral se chamava Enquanto. E ele tratava de quantas coisas nós fazemos enquanto fazemos outras. Você assiste televisão enquanto olha o seu WhatsApp. Você faz a comida enquanto presta atenção na novela. Você lê um livro enquanto você fica vigiando os seus filhos. A mulher cozinha o arroz enquanto cozinha o feijão, cozinha a batata e, dependendo do tanto de boca que tem um fogão, sabe, é aquele negócio. Quantas coisas você consegue fazer ao mesmo tempo?
E a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente acaba dando mais atenção a uma do que a outra. Porque enquanto eu faço uma coisa, eu quero ir adiantando a outra. E às vezes a gente junta tantas coisas que nós parecemos aqueles malabaristas dos pratos, que colocam os pratos rodando no pauzinho e fica lá balançando cada pauzinho para nenhum prato cair. Mas se você não é um malabarista experiente, rapidinho os pratos começam a cair e você quebra todos. Então, cuidado com os rudimentos, aquilo que faz você dividir a sua atenção e não prestar atenção no mais importante. Tudo isso ele coloca para a gente. Uma pergunta que a gente precisava levantar, então, o que é que você consegue, na sua experiência cristã, apontar como um rudimento que está sempre tentando tirar a sua atenção da palavra de Deus e colocar em outra coisa? Você consegue lembrar de alguma coisa e escrever num papel? Isso aqui é um rudimento mundano para mim. Paulo coloca essas coisas exatamente para nos chamar a atenção e tomar cuidado com o mundanismo. O mundanismo ele se apresenta na igreja por meio de ideias, filosofias, por meio de práticas pequenas e sutis, por meio de, como eu havia dito aqui, tradições dos homens que vão tomando o lugar das coisas de Deus na nossa vida. Paulo diz, cuidado com isso. Preste atenção. Se você está radicado em Jesus, alicerçado em Jesus, fundamentado em Jesus, você não pode se render a esses competidores da palavra de Deus. Aí ele entra em 9 argumentos a respeito do triunfo de Jesus na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado que esses 4 inimigos não nos coloquem na rede e nos prendam longe de Deus. Agora, quando Paulo fala de Cristo, ele parece dizer que Cristo também usa uma rede para falar conosco. Observe aí o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Te enredar segundo as coisas do mundo e não te enredar segundo Cristo. Cristo também deseja nos enredar, nos colocar na sua rede. Lembra que ele disse para Pedro que ia fazer de Pedro pescador de homens? E a palavra que é traduzida lá por pescador não é alguém que pesca com linha e anzol, mas é alguém que pesca com rede. Como os discípulos pescaram nas pescas maravilhosas que Jesus os conduziu. Pescar peixes vivos na rede. Então Jesus também quer nos colocar na sua rede. Só que a sua rede, ela não é baseada em filosofias, vãs sutilezas, tradições humanas e rudimentares das coisas do mundo. A rede de Jesus Cristo, que mostra o seu triunfo para nós, ela tem outras características, e Paulo aponta essas características dessa rede como as razões do triunfo de Cristo no mundo. Primeiro, então, as primeiras 3 são a encarnação da divindade, versículo 9, o fato de que nós estamos aperfeiçoados, santificados, separados em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado, ele governa todas as coisas. Então, quais são os instrumentos do enredamento de Jesus Cristo? O primeiro deles é que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Se você quer encontrar Deus, basta encontrar Cristo. Basta ser encontrado por Jesus Cristo. Em Cristo a divindade está morando corporalmente, ou seja, Cristo é plenamente divino. Paulo contradiz o ensino gnóstico que descrevia, que depreciava a humanidade de Jesus. Ele diz, este homem, Jesus de Nazaré, é perfeitamente e plenamente divino. Ele é Deus. Nós estamos trabalhando 2 Pedro na escola dominical, e há 2 semanas atrás nós vimos que Pedro diz literalmente que Jesus é o seu Deus
e o seu Redentor. Ele é Deus. Quando nós falamos de Jesus de Nazaré, nós não estamos falando de um homem bom que se aperfeiçoou a si mesmo e galgou estágios de superioridade espiritual na terra. Isso é espiritismo. Nós estamos falando da divindade que veio até nós em corpo, de modo que ele comia, bebia, andava, sentia, tinha frio, tinha calor, tinha sede, era tentado, mas não cometia o pecado de forma nenhuma, porque obedecia 100% a Deus. Paulo está dizendo que, porque Jesus Cristo é Deus, nós podemos vencer esses 4 inimigos do mundanismo. Segundo, ele diz, nesse Jesus que é Deus, vocês estão aperfeiçoados, versículo 10. A palavra aperfeiçoados é da mesma família da palavra plenitude, ou seja, em Jesus Cristo você chega ao melhor da sua humanidade. Santificação não é simplesmente aquela coisa espiritual que a gente vê nos desenhos católicos da Idade Média, que geralmente representava as pessoas com a mão assim, olhando para cima, com aquele olhar assim piedoso, e que você via só o branco dos olhos porque estava olhando para cima. Muitas vezes a gente pensa que piedade é esse olhar para cima com uma expressão quase que de desespero no olhar. Mas na palavra de Deus, piedade é você viver o melhor da sua humanidade, consagrando isso para Deus. Toda a sua bondade, todo o seu serviço, todo o seu carinho, toda a sua atenciosidade para com as pessoas, toda a sua hospitalidade, reflete o melhor de você como ser humano em direção do próximo, para cuidar dele, porque Jesus fez isso com a gente. Então, santificação não é você experimentar um medicamento ou uma droga que te tira da órbita. Santificação é exatamente você viver a sua humanidade em plenitude. E Paulo escolhe essa palavra para dizer que em Jesus nós chegamos à plenitude, nós nos tornamos melhores seres humanos. Isso é uma definição de santificação. A palavra foi usada no versículo anterior, no versículo 9, quando diz que Jesus é a plenitude da divindade. Lembra de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, quando Pedro diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina? Pedro não está dizendo que nos tornamos deuses. Pedro está dizendo que Deus compartilha atributos, frutos do seu caráter conosco. Em teologia sistemática nós chamamos isso de atributos comunicáveis e também em pneumatologia de o fruto do Espírito. O que o Espírito Santo produz em nós? Os atributos comunicáveis de Deus: amor, generosidade, fidelidade, bondade. Tudo isso é atributo de Deus. E tudo isso está no fruto do Espírito Santo que Ele produz em nós. Então, ser aperfeiçoado é experimentar essas virtudes de Deus na prática nossa do dia a dia, nós praticando elas por obedecer ao Senhor. Isso significa não que fomos divinizados, mas que somos presentemente santificados em Jesus Cristo, e que essa santificação ela também tem um caráter definitivo, porque muitas vezes Paulo, o autor de Hebreus, e Pedro usa a palavra aperfeiçoado no passado, dizendo que nós já fomos aperfeiçoados, no sentido de que nós já fomos santificados, separados para pertencer a Deus e devemos andar de acordo. A terceira palavra, ele diz que Cristo é o cabeça de todo o principado e de toda potestade, versículo 10. Jesus é o cabeça de tudo que foi criado, inclusive os poderes malignos. Quando ele diz que ele é o cabeça de tudo isso, ele quer dizer que Jesus tem o governo e o controle sobre todo o principado e toda potestade, seja angelical e fiel a Deus, seja demoníaco e em rebelião contra Deus.
Dois exemplos bíblicos para ficar fácil para você entender. Eliseu, quando o rei da Síria quis capturá-lo, ele mandou suas fortes tropas. Eliseu pediu para que Deus abrisse o olho do moço que estava com ele, e ele viu os exércitos de Deus protegendo Eliseu. Deus é o Senhor sobre todo o principado, as carruagens e os cavaleiros de fogo que o servem. Mas também dos principados malignos. Quando Satanás quis espezinhar com a vida de Jó, ele só pôde fazer o que Deus deixou. Nem 1 centímetro a mais. E ele só pôde fazer o que Deus deixou, quando Deus deixou. Nada diferente do que Deus havia permitido que ele fizesse. É assim também nas nossas vidas, quando enfrentamos tentações e provações, e quando nós temos também que enfrentar adversários e oposições. Deus tem o controle sobre nós, e Ele tem o controle sobre o mundo espiritual que nos rodeia, tanto do mal quanto do bem. Jesus é o cabeça, no sentido de que Ele tem o direito de governar e ser obedecido por todas as criaturas que Ele criou. Mais 3. Quais são os instrumentos do enredamento de Cristo e do triunfo de Cristo? Nós fomos circuncidados dele, nós recebemos a regeneração do pecado, o perdão dos pecados e o batismo, que é o sinal da aliança. Com ele nós fomos unidos na sua morte e ressurreição, versículo 12. Nós já tratamos disso quando falamos de Pedro e quando meditamos nisso alguns dias atrás, aqui no capítulo 1 de Colossenses, aliás, no capítulo 2, no capítulo 1 a partir do versículo 24 até o 27. E ele diz em terceiro lugar que ele nos deu vida perdoando todos os nossos delitos, fazendo eco à linguagem de Efésios capítulo 2, ele vos deu vida estando vós mortos, os delitos e pecados, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nesse texto, Paulo faz eco ao que ele já havia ensinado em Éfeso. Por quê? Porque ele escreveu a epístola aos Efésios e a epístola aos Colossenses na mesma época, estando preso na mesma prisão. Ele escreveu uma e depois escreveu a outra, e ele achou então que deveria repetir alguns assuntos que ele havia dito numa carta, também na outra. E é isso que ele faz aqui. Então, quando ele diz que nós fomos circuncidados em Jesus Cristo, ele está fazendo uma referência ao batismo como instrumento público da mudança interior ocorrida em nossos corações pelo arrependimento dos pecados. Porque ele diz que ele perdoou todos os nossos pecados nesse mesmo texto. O batismo simboliza o perdão dos pecados. E esse é um dos textos que nós usamos para dizer que existe uma relação entre a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo no Novo. Porque Paulo chama o batismo de circuncisão de Cristo aqui nesse texto. O batismo, ele tem o mesmo significado de entrada no corpo, entrada na aliança, que a circuncisão tinha no Antigo Testamento, e esse é um dos argumentos porque nós batizamos crianças. As crianças eram circuncidadas, então as crianças devem ser batizadas, se nós entendemos que o significado de um e outro são o mesmo. E nós entendemos que Paulo usa essa linguagem porque ele quer dizer que elas significavam a mesma coisa. Segundo, ele então diz que nós fomos unidos a ele na sua morte, na sua ressurreição, versículo 12. A morte de Cristo foi por nós em alguns sentidos, no sentido de que ela foi vicária, ele morreu no nosso lugar, no sentido de que ela foi propiciatória, ele morreu a nosso favor, no sentido de que ela foi redentiva, ela pagou a nossa dívida de pecado, ela foi remissiva, ela pagou o preço exigido pelo pecado, e ela foi expiatória, ela cobriu e perdoou os nossos pecados. Então nós vemos aqui nessa declaração de Paulo, de que nós fomos unidos na morte e na ressurreição, vários ângulos do sacrifício de Jesus Cristo a nosso favor. De modo que os principais beneficiários da morte de Jesus na cruz somos nós. E se nós recebemos isso,
nós podemos vencer aqueles 4 inimigos da fé que tentam nos enredar. A fé é o instrumento da recepção da obra de Cristo nos nossos corações. Ele diz mais: Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos pecados. Ele governa sobre todo o principado e Ele perdoa todos os pecados. Lembra de Mateus 28, 19 a 20? Toda autoridade me foi dada. Lembra daquilo? E agora a memória falhou. Deixa eu ir lá para não falar o texto errado, né? Mateus 28, verso 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 4 vezes a palavra toda. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Este Deus que tem toda a autoridade e que pode nos ajudar de todas as formas, é o Jesus que Paulo está dizendo que Ele perdoou todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez a mesma palavra. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é pleno e ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada para o perdão dos nossos pecados do que o derramamento de Jesus na cruz. Nós não precisamos do perdão de Jesus na cruz, mais a nossa santificação, como uma obra nossa de obediência. Não, Ele nos perdoou, Ele nos deu o céu, a santificação é consequência disso. É uma consequência natural de quem recebeu o perdão dos pecados. Ela vem pela habitação do Espírito e é o natural, é o esperado da nossa vida cristã em consagração a Deus. Então, já que Ele perdoou todos os nossos pecados, Paulo vai um pouquinho a mais e diz: Ele cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós, contra Deus. Verso 14. Ele despojou o reino de Satanás publicamente, verso 15. E ele triunfou sobre Satanás na cruz. Esse texto ele é muito cheio de detalhes. Observem aí comigo, verso 14 e 15, como todo o evangelho praticamente está explicado aí nesses 2 versículos. Versículo 13, nós estávamos mortos nas nossas transgressões, incircuncisos na nossa carne, Ele nos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Ele já nos deu a vida e Ele fez isso perdoando todos os nossos pecados. Segundo, então Ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida. A expressão tendo cancelado é algo que existia no passado, mas que não existe mais no presente. Acabou. A palavra cancelar aqui, ela era usada na época do apóstolo Paulo, quando alguém devia alguma coisa, se escrevia num papiro o valor da dívida. Eles não tinham as notas promissórias que a gente tem hoje, não tinha sistema bancário com internet e tudo mais que a gente tem hoje. Então eles escreviam as dívidas, a pessoa vinha e pagava a dívida. Eles não tinham borracha azul nem roxa para pagar lápis e caneta, então eles pegavam um canivete e raspavam aquilo que estava escrito do papiro. Quem já teve nas mãos um papiro, ainda que de bananeira, porque foi enganado lá pelo muçulmano lá no Egito, que vendeu um papiro de bananeira e disse que era de papiro, ainda assim dá para mostrar isso aqui. Porque os papiros, eles eram feitos com folhas entrelaçadas e depois prensadas e viravam papel. Era grosso aquilo. Eles escreviam, para reaproveitar a folha de papel, ele raspava a dívida com um canivete. E soprava aquilo que ele raspou
estava pagado. Ele podia usar o papiro outra vez para escrever outra dívida, mas aquela já estava cancelada. Paulo está dizendo que Jesus fez isso com os nossos pecados. Ele raspou os nossos pecados do papiro. Ele apagou, ele cancelou a dívida. Essa dívida era contra nós, ela era baseada nas exigências da lei, constava de ordenanças, e isso nos era prejudicial. A lei apontava o dedo direto no nosso pecado e diz: você não consegue. Paulo diz que Deus deu a lei para isso, para apontar o dedo para o nosso pecado e dizer: você não consegue, e depois apontar o dedo para Jesus e dizer: ele consegue, vá para ele. Paulo diz isso quando ele chama a lei de aio, no capítulo 2 de Gálatas. A lei é um aio. O aio era um escravo que só tinha uma tarefa na vida: levar o filho do nobre para a escola e depois trazer de volta. Se o filho não obedecesse, ele podia bater no cara com a vara. Mas era a única função do aio: levar para a escola, trazer da escola. Paulo disse que a lei fez esse papel na nossa vida, mas ela pesava contra nós, porque ela apontava o dedo para o nosso pecado e dizia: você não consegue, você é pecador. Então Jesus cancelou a dívida, ele tirou de sobre as nossas costas o peso da lei. É o que a gente canta naquele hino, quando diz que a espada da lei estava sobre nós. Os batistas chamam de a espada da lei, na igreja presbiteriana o Inário chama de o gládio da lei. Gládio e espada é a mesma coisa. Cristo tirou a espada da lei do nosso pescoço. Ele apagou a dívida, ele pagou a dívida no nosso lugar. E aí então ele diz: removeu inteiramente, não deixou nada para trás. A morte de Jesus na cruz é suficiente para nos dar o perdão dos pecados. Nós não precisamos de nenhuma obra, nós não precisamos de nenhum QI, que indica, nós não precisamos de nenhum pistolão, nada disso. Tudo nos é dado em Jesus. Sem muletas, sem bengalas, sem nada que possa nos ajudar a alcançar a salvação, a não ser o sangue de Jesus. E ele então diz que ele o removeu inteiramente, onde? Encravando-o na cruz. Quando Cristo foi crucificado, os nossos pecados foram crucificados. Essa que é a grande verdade. E aí então ele diz que ele fez mais, versículo 15. Ele, despojando os principados e potestades, aqui ele está fazendo uma referência aos principados e potestades do mal, Satanás e os seus seguidores, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra traduzida aqui é a palavra triambel. Triambel era o nome da romaria, da procissão que era feita em Roma, quando um general derrotava um exército com mais de 5.000 soldados, em nome de Roma. Era feita uma festa em Roma, esse general voltava para Roma, trazia os despojos, as conquistas, os sobreviventes conquistados, que eram escravizados, para apresentá-los a César. E a procissão era assim: primeiro trazia todos os bens que eles haviam conquistado, os despojos, ouro, prata, tecidos, animais, tudo desfilava no centro de Roma. Depois vinham os presos, nus, acorrentados, humilhados, envergonhados, expostos perante a sociedade. Paulo está dizendo que expor ao desprezo, Jesus fez isso com Satanás. Quando ele foi crucificado, ele amarrou Satanás e o colocou nu diante dos olhos da sociedade. Depois vinham os soldados vencedores, muitos machucados, mas muitos inteiros, nos seus uniformes de gala, para que César pudesse aplaudi-los. E lá atrás, em último lugar, vinha o general, numa biga especialmente preparada para essa festa.
Ele vinha, era ovacionado pela população de Roma. A biga parava de frente da escadaria do Palácio Imperial. César estava lá em cima. Então o general descia da biga, subia os degraus até César. César dava para ele uma coroinha de arruda e um bastão de madeira que simbolizava o seu contentamento e satisfação pela vitória do general. Quantos bastões o general tinha eram as honrarias que ele tinha para apresentar para o seu exército. Paulo está dizendo que Jesus fez essa procissão. Ele triunfou, ele venceu Satanás, ele venceu todos os principados, mas ele não só venceu, ele os despojou. Algumas pessoas interpretam que dons espirituais são os despojos da vitória de Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 9. E aí, ele fez isso. Ele acabou com a nossa dívida. Não tem mais dívida. Então, qual que é a conclusão? O que Jesus Cristo fez por nós na cruz é algo maravilhoso. Não é repetível. O autor de Hebreus diz que ele fez uma vez por todas. Ele diz isso 3 vezes na Epístola aos Hebreus. Jesus se entregou uma vez por todas, ele entregou só uma vez. E é suficiente, ele não precisa complementar aquilo que ele já fez por nós. E isso que ele fez é o suficiente para garantir para nós um relacionamento pessoal com Cristo, com Deus, de forma a nos abençoar e fazer de nós bênção para outras pessoas. Essas 9 razões, essas 9 características da vitória de Cristo estão a nosso favor, para nos abençoar. Então, 2 aplicações. Cuidado, Paulo diz, fique atento. Fique atento aos objetos que o mundo usa para tentar te levar cativo para longe de Cristo e não lhes dê ouvidos. Faculdade, o esporte, o namoro, a vida familiar, o trabalho, o sucesso no trabalho, o reconhecimento público, o dinheiro, as vantagens que o dinheiro traz. Tudo isso pode se tornar filosofia, vã sutileza, tradição humana e coisas que podem nos tirar do Evangelho. Um exemplo, um homem era membro de uma igreja pequena no interior de Goiás e ele começou a fazer capinhas de celulares. Lembra aquelas capinhas que a gente colocava no cinto com o celular dentro? Ele começou a fabricar aquilo e ele começou a ganhar muito dinheiro com aquilo. Aí ele entrou em contato com o Sebrae deu um curso para ele sobre como que ele podia exportar essas capinhas para fora do Brasil. E ele então descobriu uma forma de exportar as suas capinhas do interior de Goiás para a França, para Paris. E aí ele começou a fazer negócios com compradores de Paris. E aí o negócio continuou crescendo, ele precisou ir a Paris para fazer mais negócios. Então ele começou a fazer viagens entre o interior de Goiás e França. E ele começou a ter dinheiro no bolso, ele começou a ter condição de tirar férias, não só no litoral do Brasil, mas agora nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares. E ele sacrificou uma coisa. Ele passou a não frequentar mais a igreja. Ele deixou de ler a Bíblia Sagrada. Ele era um crente fiel, assíduo nos trabalhos da igreja. Ele começou nessas viagens a participar de jantares e festas. E nessas festas ele era apresentado a pessoas femininas e masculinas. Ele se afastou da sua família, perdeu o seu casamento e perdeu a sua fé. Rudimentos do mundo. Coisas boas que acabaram sendo usadas não para glorificar o nome de Deus, mas para não glorificar o nome de Deus.
Uma moça muito inteligente pediu numa reunião de oração uma vez: orem para que eu tenha um emprego melhor, eu preciso ganhar mais. E a gente orou, e ela se tornou a secretária municipal de educação. E o salário dela dobrou. E ela era competente, a secretaria começou a andar bem. Mas ela trocou os cultos da igreja, as reuniões da mocidade, pelas festas, almoços, jantares, onde tinha cerveja, uísque, bebida alcoólica, nas coisas da prefeitura. 1 ano e meio depois, os diáconos da igreja foram buscá-la num bar, onde ela estava caída, de tão bêbada, do lado da mesa, e levá-la para casa. E nós perguntamos: mas você entrou nessa vida pedindo oração na igreja? E ela me disse: pastor, eu não tinha estrutura para esse tipo de vida. Os rudimentos do mundo, as vãs sutilezas, as filosofias que as pessoas dão de graças nos jantares, nas festas, nos locais públicos. E as tradições dos homens: não, você tem que participar disso, tem que participar daquilo, tem que estar presente naquilo outro. E ela abandonou o evangelho. Cuidado, fique atento, não deixe de prestar atenção, pois Satanás quer te levar, te enredar para longe do evangelho. Somente aqueles que pertencem a Cristo é que verão essas coisas e não confiarão nelas, mas as atravessará e saberá administrá-las para a glória de Deus. E por último aqui, segundo, fique atento ao significado da cruz e aprenda tudo o que você puder a respeito para fortalecer a sua fé. E aí, 2 motivos de oração. Vamos orar por nossa vitória cotidiana contra o mundo. É uma vitória de cada dia. Cada dia uma vitória. O mundo, a carne e o diabo são os nossos 3 inimigos e são também os 3 inimigos do evangelho, segundo a parábola do semeador. E oremos também pelo nosso crescimento espiritual em Cristo e o fortalecimento da nossa fé nessas verdades que são fundamentais